Eu estou aqui com o engenheiro Oswaldo Siqueira Bueno. Né? O engenheiro Oswaldo Bueno é conhecidíssimo no mercado, né? Tem um currículo que, se a gente fosse discorrer a respeito, acho que tomaria todo o tempo da nossa entrevista, não é? Mas o que nós vamos conversar hoje é uma questão bem pontual. Primeiro, né, só situar, acho que para quem não conhece, o engenheiro Oswaldo Siqueira Bueno é responsável pelo CB55 da ABNT, que é quem desenvolve as normas, né, para o setor de AVACR, certo? E é consultor da Brava, além de consultor para vários outros projetos de empresas, de desenvolvimento até de produtos, etc. Né? E o engenheiro Oswaldo Siqueira Bueno está há quantos anos nesse mercado, né? Por favor, você pode falar melhor. Bom, eu estou desde 1975, janeiro de 1975, trabalhava na Starco, que era uma firma nacional, fabricante de equipamentos. Então, desde 75 eu venho participando desse mercado. Então, já são bons tempos, quer dizer, são 25 com mais 23 dá 48 anos. 48 anos. Se a minha cabeça ainda funciona. Mas muita gente não consegue viver esse tempo de vida, né? Mas o que a gente vai conversar hoje aqui é outra coisa, né, Oswaldo? Exato. Que o engenheiro Oswaldo Bueno está assumindo a presidência do IBF, Instituto Brasileiro do Frio. Ele vai contar um pouco para a gente o que é o IBF, certo? E quais os desafios que a sua gestão está se colocando nesse momento. Por favor, Oswaldo. O que é muito importante com relação ao IBF, ele é um instituto, então ele não tem fins comerciais, ele não tem fins lucrativos, mas ele tem, sim, uma obrigação com a boa técnica, as boas práticas, o conhecimento para que se façam os trabalhos de acordo. Então, se pegar e olhar o que foi feito pelo IBF desde 88, quando ele começou, vai ver que tem muito trabalho da elaboração de normas técnicas de refrigeração. Nessa época não tinha o CB55. O CB55 é de agora, entre aspas, 2006 para cá. Sim. Mas, de qualquer forma, então, eles fizeram muitos trabalhos de grande valia em termos de compressores, ensaios, plaquetas, identificação, racks, o que for possível, inclusive o trabalho com as propriedades das frutas. Qual é a melhor forma de você congelar? Qual é o tempo de congelamento? Qual é a temperatura correta para que você tenha uma conservação dos alimentos com boa qualidade, característica como se ele fosse apanhado da árvore naquela hora e, ao mesmo tempo, pudesse ser conservado por um longo tempo. Então, isso é fundamental na refrigeração. Pode parecer que eu tenho muito tempo também nesse mercado, mas eu me lembro que o IBF, inclusive, foi fundado durante um workshop, foi realizado na Escola Politécnica da USP. Eu estava lá, Oswaldo. É isso aí. Então, você foi mais participante que eu. Não é? Mas, Oswaldo, e agora, né? Quais os desafios que estão colocados? Primeiro, né, o IBF tem um histórico, tem uma... Mas ele esteve um pouco parado, ele passou por alguns percalços, não é? Então, o que é que se coloca agora para a gente poder revitalizar o IBF? Ele nunca deixou de existir, sempre existiu, mas ele tinha alguma documentação que estavam incompletas, vamos dizer assim. Então, precisavam de assinatura e um dos casos deles é que uma pessoa faleceu e precisava da assinatura daquela pessoa. Então, a partir daí foi um desastre. A coisa para que ele voltasse a ter a característica legal. Para ter uma ideia, fazem 3 anos. Em 3 anos nós estamos tentando, e antes disso, eu acredito que tem pelo menos mais 2 ou 3 anos em que se tentou também colocar em ordem isso aí. São os presidentes anteriores, como o Issal e o próprio Lincoln, que fizeram um trabalho fantástico, mantendo o IBF vivo, vamos dizer, vivo. Então, isso é importante. Nós agora estamos com a documentação legal em ordem.
nós podemos fazer movimentação de dinheiro, nós podemos fazer acordos com escolas e etc., para que a gente possa desenvolver a tecnologia. Eu não sei se posso dizer isso ou não, mas o mais importante na minha vida profissional foi o conhecimento para poder dizer está certo ou está errado. Precisa corrigir alguma coisa, precisa fazer. Porque é muito difícil quando você trabalha sozinho, entre aspas, quer dizer, você tem 5 engenheiros na empresa. E você está competindo com empresas que tem 200 engenheiros fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, fica difícil. Então, você tem que entregar a coisa certa. Então, esse é o objetivo que eu vejo, e a razão, talvez, uma das, para que eu esteja fazendo esse trabalho, aceitando ser presidente do IBF e trabalhando para isso. É que eu acho que o conhecimento permite que você desenvolva uma tecnologia. E em vez de... É assim, por quê? Porque foi sempre assim, Oswaldo? Não. É assim porque tem contas que são feitas, tem testes que são confirmadas, as contas, e são montadas máquinas que confirmam o correto funcionamento. Então, eu acho isso extremamente importante, quer dizer, conseguir definir qual é o funcionamento da máquina, qual é o desempenho, etc. Porque fazer uma máquina que funciona é fácil. Fazer uma máquina que funciona com alto rendimento, confiabilidade, é muito difícil. Bom, eu estendo de máquina para instalação também. Requer muito mais engenharia. Porque se for ver, o mercado de refrigeração ele tem uma característica diferente. A empresa que instala é a que faz o projeto, é a que vendeu a instalação, fez a instalação, botou para rodar e depois dá manutenção. E ela monta isso tudo, quer dizer, condensador, evaporador, compressor, tubulações, tudo o que tiver que colocar na máquina, ele faz esse trabalho a partir do seu próprio conhecimento. Então é muito importante porque é diferente o mercado de refrigeração do mercado de ar-condicionado. E, de certa forma, o mercado de refrigeração, às vezes, é até mais carente, né, desse apoio técnico, né, do que o de ar-condicionado. Não é, o Oswaldo? Não, porque o ar-condicionado eu compro uma máquina que alguém projetou essa máquina, uma empresa projetou, alguém fabricou, testou e aprovou, conforme as normas vigentes. Então, eu sei que eu estou comprando um produto que vai funcionar. Ah, mas alguém fez o cálculo da carga térmica, fez o cálculo do estudo da psicometria, fez tudo, distribuição de ar, etc. Fez. Mas a máquina já estava feita. Na refrigeração, não. Ele faz tudo isso e ainda vai desenhar a máquina, que não é um negócio tão simples assim. Bem, agora, para o IBF também, né, cumprir o seu papel, ele precisa, né, da mão de obra voluntária, né, dos nossos engenheiros, dos nossos técnicos, não é, Oswaldo? Tá certo. E como esse engenheiro, esse técnico, esse profissional que já trabalha com refrigeração pode contribuir com o IBF? O que eu acho que é muito importante para a contribuição com o IBF é deixar os trabalhos técnicos à disposição. Eu me lembro muito da minha vida, Bodansky era o consultor da Starco, e ele evidentemente foi um excelente consultor, e ele me ajudou numa série de coisas. Mas tem algumas perguntas que ele não conseguia me responder. Eu olhava a máquina e falava, tá bom, a máquina é de 10, tem 10 circuitos, mas você vem com um tubo que junta em 3 tubos e entra sem linha. Por quê? Porque é assim, Oswaldo. E aí é complicado. Então, a gente tem que dar instrução para que o projeto seja feito de forma correta. Ou seja, o projeto depende de um cálculo, esse cálculo depende da fabricação e instalação de equipamentos, de um comissionamento e uma partida, e depois, com isso, ele vai confirmar o desempenho. No ar-condicionado, não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil, porque uma vez definida aquela máquina com todas as suas características, ela vai ser repetida sistematicamente. A refrigeração, não.
Cada caso é um caso, em termos de compressor, de serpentina, de condensador, de evaporador, de acessórios de refrigeração, temperaturas de trabalho. Então, na refrigeração, você vai de uma condensação, pegando um ar próximo de 10, 12 graus, e vai até 40, 45, o que for necessário. Mas o importante é o lado do evaporador. Você tem máquinas de alta temperatura. Você vai dizer, alta é muito alto? Não, é até 10 graus. Aí você tem média temperatura. Bom, está na faixa de 18 graus. Aí você tem baixa temperatura. Está na faixa de 30, 35 graus. Negativos. Negativos, desculpe. É tudo negativo. Então é importante que você tenha uma máquina que possa fazer. E ela é diferente para cada uma dessas faixas de temperatura. Eu não posso pegar uma máquina de 10 graus positivos, que é a de alta temperatura, e colocar em menos 35. Ela não vai funcionar. Ela vai fazer gelo e eu vou derreter gelo. Ela vai fazer gelo e eu vou derreter gelo. Inclusive, vazão de ar é um número muito estranho. Não é estranho, é diferente. Se você está acostumado com ar-condicionado, você vai dizer, se o fator de calor sensível for 0,5, a vazão de ar é perto de 500 metros cúbicos por hora por tonelada. E se eu tiver com 0,75, fator de calor sensível, bom, aí a vazão é de 680 metros cúbicos por hora por tonelada. Se você tiver outro, vai para 1.000. Aí você vai para a refrigeração, se você entrar na baixa temperatura, é 5.000. Então, a vazão que passa por aquela máquina em relação ao ar-condicionado é totalmente diferente. Por quê? Porque se eu não fizer isso, ela só vai fazer gelo. E eu vou derreter gelo, quer dizer, eu vou gastar energia para nada. Então, é muito importante isso, que você tenha conhecimento das temperaturas para projetar uma máquina que funcione em todas essas faixas. E para isso é importantíssimo o que o IBF pode passar em termos de conhecimento. Agora me diz uma coisa, para um profissional que quer colaborar com o IBF, por exemplo, onde ele procura? Sim. Por enquanto, o IBF está sediado na Abrava. Na Abrava. Ele deve procurar a Abrava através da Márcia, que é a secretária da Márcia, e ela vai encaminhar para mim. Ou se eu estiver na Abrava, evidentemente eu atendo também. Posso atender de onde quer que eu esteja, eu vou atender. Então, esse é o primeiro contato. Depois, o importante é descobrir qual é o grau de conhecimento dessa pessoa e o que ela pode ajudar. Então, a gente sempre precisa ter alguém que tenha bastante conhecimento e alguém que precisa ter muita prática. Eu comento muito isso. Toda vez que eu saio e vou fazer um trabalho que é muito importante, é longe, é difícil, não sei o quê, eu tenho que levar um técnico. E não adianta levar um outro engenheiro, porque nós dois vamos pensar muito parecido. O técnico tem uma experiência que eu não tenho. O engenheiro tem uma experiência que eu, de certa forma, já tenho. Então, é muito importante, e não foram poucos os casos. E quem me salvou foi o técnico. Chegou uma hora, eu não sabia mais o que fazer, e ele falou, olha, ninguém me explicou nada, mas veja isso aqui. Aí, quando eu vou olhar, ele falou, você tem razão, está errado isso, vamos corrigir, vamos botar para funcionar. Então, o que a gente pode esperar das pessoas, evidentemente, nesse início, é um trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário vai poder ser assessorado ou realizado num instituto, numa escola, num Senai da vida. Precisaria conversar. O Senai tem regras que devem ser atendidas ou não. Mas, na minha cabeça, se o Senai puder participar, vai ser muito importante. Porque você precisa ter a máquina instalada, mas você sai. Você precisa aprender. Então, nenhum lugar é melhor que o Senai para você ver um sistema funcionando. Mas o trabalho é voluntário. Você, às vezes, tem que pegar ideias que você tem e colocar em prática, para que veja como ela funciona. Uma das perguntas que já me colocaram várias vezes é o que acontece com a carga térmica de uma câmara frigorífica quando você abre a porta? Aí tem uma regra de como calcular isso. Tem os livros e eles ensinam. Você calcula como se fosse um fluxo de ar que entra na sala, baixa temperatura, aliás, o fluxo de ar sai da sala da câmara frigorífica a baixa temperatura e entra o ar do ambiente a alta temperatura.
Então, esse fluxo é calculado. E você aí diz, ela funcionou 2 minutos com a porta aberta. Então, tem essa carga desse elevado. Então, a maior dificuldade que eu já tive na hora que eu projetei câmeras foi chegar num acordo com o cliente, e quando eu disse quantos minutos você vai manter essa porta aberta por dia. Ele fala o quanto eu quiser. Não, o quanto eu quiser eu não sei projetar. Eu sei projetar uma máquina para 2 minutos, para 10 minutos, para meia hora, para 1 hora, seja lá o tempo que for. E a capacidade do equipamento vai ser proporcional a isso. Então, eu preciso ter regras bem claras no dimensionamento, no projeto da máquina e na execução da máquina para fazer ela funcionar. Ok, acho que o nosso tempo está se esgotando. Não, foi excelente, acho fantástico. E, repito, alguém quiser entrar em contato, né, com o IBF, o faça através da Abrava. Da Brava. Certo? A Abrava, o site é abrava.com.br, tá ok? E lá vai ser possível pegar todas as orientações e, inclusive, entrar em contato com o engenheiro Oswaldo Siqueira Bueno. Muito obrigado. Nós vamos criar uma página Do IBF. do IBF. Será criada uma página do IBF no site da Abrava por enquanto. Por enquanto. Tá, okay. Exatamente. Obrigado. Eu que só posso agradecer. Obrigado, Ronaldo.